O tema da live ele é o seguinte: esse problema de saúde pode estar associado à menopausa e você não sabe. Você não se deu conta disso. Quanto antes você perceber que você tá com essa dor, eu vou falar de algumas delas hoje que vocês vão ver, vão falar, gente do céu, ela tá falando de mim, sou eu. Então, se você não trata no climatério, essa dor vai caminhar e ela piora muito na condição da menopausa. Semana passada, antes de eu viajar para São Paulo, vocês viram, né? Não sei se todo mundo acompanhou aqui, que eu viajei final de semana, eu estava em São Paulo, eu fui participar do Congresso Brasileiro de Climatério e Menopausa. É um congresso que acontece a cada 2 anos aqui no Brasil, inclusive é o único congresso que a gente tem com a proporção dele, da maneira como ele acontece. É um congresso médico, onde eu tive ali junto, participei com 1.300 médicos, eu era a única nutricionista, só euzinha estava lá de nutricionista participando. Eu falei o seguinte, que eu fiquei muito feliz, por um lado, porque eu vi que eu tô muito atualizada, que tudo que eu tenho falado para vocês é o que está acontecendo, não teve nenhuma novidade significativa, nada diferentão para dizer assim, nossa, eu tô desatualizada de jeito nenhum. Foi muito confortável estar ali. E, por outro lado, eu fiquei frustradíssima porque eu vi lá 1.300 médicos que não tocaram em assunto de alimentação, que se prenderam totalmente, absolutamente a tratamento medicamentoso. Eu tive até condição ali, possibilidade de conversar com alguns médicos sobre isso e falei do meu olhar, falei do meu trabalho, dessa minha abordagem com vocês comportamental e tendo o alimento como cura, né? E compartilhei alguns casos ali e muitos deles ficaram surpresos que nunca tinham ouvido falar. Então, por isso que eu vou ser sempre aqui com vocês, muito presente. Porque você quer coisa mais gostosa do que saber que você pode curar o seu sintoma, que você pode se livrar do seu desconforto, que você se livra de fogacho, que você se livra de dor, que você se livra de ansiedade, que você dorme melhor, gente, quando você aprende a comer. Isso é a melhor coisa do mundo. Nós estamos falando de algo que depois desse congresso eu vou dizer a vocês, para mim é revolucionário, porque assim, se vocês estão tendo a oportunidade aqui junto comigo de aprender que determinados alimentos, quando a gente combina esses alimentos e leva para a vida da gente, eles agem como remédio, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, né? Isso é lindo. Então vamos lá, o que acontece? Antes de eu fazer essa viagem para São Paulo a semana passada, eu estava conversando, né, com uma das minhas queridas, que sempre me procuram, e ela estava me mostrando os dedinhos da mão dela, dizendo que ela percebeu que de 1 ano para cá começou a dar uma entortadinha, assim, o meu é muito rígido aqui, não dá para fazer para vocês verem, mas começou a dar uma entortadinha para o lado. Essas juntas dela aqui, as articulações, estavam meio como se elas estivessem meio engrossadinhas, e isso dava a impressão de dedinho tortinho, que ele vai entortando. E aí ela já vinha fazendo ali, estava no ortopedista, tomando um monte de medicamento, estava fazendo fisioterapia. E aí eu vi essa mãozinha dela em cima da mesa, né? Ela não fez menção para mim do que estava acontecendo, mas eu perguntei. Eu falei, olha, e esses dedinhos seus assim, me conta um pouco dessa história. Isso dói? Nutri do céu, dói demais, principalmente de manhã cedo. De manhã cedo parece que eu acordo com as articulações todas duras, que eu demoro para abrir e fechar a mão, eu sinto dor para levantar da cama, eu vou tomar café, eu sento com dificuldade, né? Para levantar da cama é ruim, vai no banheiro para tentar tirar uma blusa, sente dor no ombro. Aí ela falou para mim, não, e além disso, Nutri, além de eu estar com essas dores nas minhas mãos e nos meus joelhos, eu ainda desenvolvi uma bursite por causa, né, de alguns movimentos que eu fiz ao longo da vida. E aí agora eu tô lá usando não sei quantos anti-inflamatórios, tô fazendo um monte de fisioterapia e essa dor não melhora. E aí eu quero que, para surpresa de vocês se deem conta do seguinte, que o que colaborou para que essa dor dela começasse foi a condição dela estar no climatério. Hoje ela está na menopausa, inclusive ela acabou de entrar na menopausa, e sem se dar conta
de que essas alterações começaram a acontecer quando ela estava no climatério. Ela teve dores lá atrás, coisa de 8 anos atrás, ela começou com essas dores, foi ao médico. O médico diagnosticou como artrite, como osteoartrite, enfim, e começou a medicá-la, mas em momento algum associou essa dor dela com o climatério e a menopausa. Resultado disso, ela já está há 8 anos tomando anti-inflamatórios todos os dias, sem saber que o alimento e que o conjunto de hábitos que ela poderia aprender iam melhorar aquela dor dela. Então, essa é uma realidade, gente, triste que eu vivo todos os dias aqui. De médicos que não sabem que determinados sintomas estão associados, não tem esse olhar ampliado, amplificado para essa mulher, não se preocupe em tratar a base, não trata a base, trata ali a questão, com muita superficialidade, só aquele sintoma. Então tá preocupado só em tirar dor, e o que tira dor é paliativo, porque se você só usa um medicamento para tirar dor, você não resolveu o problema daquela pessoa. Você tá maquiando aquela dor, né? Você tá colocando ali uma maquiagem, mas a base, mais o problema, ele continua aí instalado. Então, o que acontece? Tem muita mulher que acha que climatério, que menopausa é só fogacho. Eu vou dizer assim, os estudos agora do congresso que trouxeram mostraram isso, que as mulheres só associam fogacho à menopausa. E vocês já me ouviram falar aqui que nós temos 147 sintomas catalogados hoje associados à condição de climatério e menopausa, com ou sem redução dos hormônios. E que se nós temos essa quantidade de sintomas associados, a gente tem que ter um olhar muito ampliado para a saúde dessa mulher. Não dá para ficar pensando que esse sintomazinho chega, vai lá e bota um remédio para ela que vai resolver. Não, a base dela está no envelhecimento, a base dela desse problema está no climatério, está na menopausa, e a gente tem que ter esse olhar. Resumindo só bem breve, né? Menopausa não se resume a fogacho, nem sempre o fogacho é o primeiro sintoma dessa questão do climatério e da menopausa. Muitas vezes vem outros sintomas anos antes e você está de olhos fechados para você está achando que é tudo normal e você não percebe as alterações que estão acontecendo, porque na sua mente somente fogacho que diz respeito à menopausa. E aí você está vendo comigo aqui que situações de dor, de osteoartrite, de artrite, de artrose, de fibromialgia estão associados, ou seja, para muitas mulheres, 90% das mulheres do climatério que estão passando pela transição menopausal, que estão caminhando rumo à menopausa, 90% em algum momento vai sentir dor em alguma articulação. Então, é um número extremamente alto. E para que tem, gente, isso mostra o quê? Que tem um monte de mulher aí que não sabe disso, muito médico que não sabe disso. Muita gente que está aí desinformada, tratando dor na articulação do ombro como bursite, medicando só com anti-inflamatório e achando que isso vai resolver o problema daquela mulher. Não vai. O que piora a condição de dor crônica é justamente, muitas vezes essa dor começa sem que haja qualquer alteração de hormônio no seu exame. Por isso que muito médico acaba não relacionando a dor ao climatério, porque ele está preso na visão da doença. Eu preciso ver no exame que você não tem mais hormônio para dizer para você que você está no climatério e que você está na menopausa. Não! Muitas vezes, gente, dependendo da situação, nem o exame você precisaria para começar a tratar essa mulher. Se ela chega com sintoma, e se eu sei como profissional da saúde que a clínica é soberana, aquilo que ela me fala, aquilo que ela me relata de problema, ali já era motivo suficiente para eu entrar com uma alimentação anti-inflamatória, que vocês vão saber quais são esses alimentos, eu vou falar daqui a pouco, mais no finalzinho. Então, não tem que se prender a exame para dizer que você está com baixa de hormônio, para dizer que isso está piorando. Todas as articulações, todas, deixa eu compartilhar uma imagem aqui com vocês. Olha como é que é a mãozinha
de uma pessoa que tem artrite. Olha os dedinhos. A imagem aqui, ó, que está na minha esquerda, que provavelmente é a sua direita, mostra uma mão normal. Olha as articulações lá, tudo bonitinha. Essa imagem que está aqui embaixo de mim, ó, é a mão de uma mulher que está no climatério ou já está na menopausa, sofrendo com artrite reumatoide, em razão da baixa de hormônio, em razão da baixa de estrogênio, de hábitos de vida ruins, de uma alimentação inflamatória e que não sabe que com a comida pode melhorar. Não tratou quando estava assim e acabou chegando nesse nível. Vocês estão vendo, gente? É deformidade mesmo, entorta. Vocês conhecem alguém? Já viram alguém com a mãozinha assim? Eu já vi muito. Já vi muita gente com a mãozinha assim. E olhem aqui uma outra situação. Vamos ver um joelho, porque tem muita mulher se queixando de dor no joelho. Olha aqui um joelhinho. Essa imagem da esquerda aqui, da minha esquerda, retrata um joelho saudável. O que vocês estão vendo em branco é a cartilagem. A cartilagem, sabe qual é a função da cartilagem? A função da cartilagem é trazer proteção para evitar que osso com osso fique roçando e fazer tchac, 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 tchac aqui, ó. Você imagina, gente, osso com osso, o negócio dói absurdamente. Então essa cartilagem, ela entra como se fosse uma borrachinha, ó. Aqui é uma borracha, vou botar aqui. A cartilagem, ela vem, ó, para fazer isso aqui e evitar que esse osso fique raspando com osso. Osso que raspa com osso, além de causar uma dor horrível, compromete movimento. A pessoa fica não consegue dobrar as articulações com facilidade. Estão vendo aqui essa imagem, ó? Essa imagem aqui mostra uma cartilagem que já está corrompida. Uma cartilagem que já está inflamada, um quadro que está mais crônico. Então ela tá ali, ela já começou a ser desgastada ao ponto, gente, existem mulheres que não têm mais essa cartilagem, que precisam colocar uma prótese ali dentro. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, que talvez vocês já tenham até perguntado isso aqui. Tem muita mulher que vê isso aqui, essa situação, e fala assim para mim, se eu usar condroitina, se eu usar colágeno do tipo 2, eu vou recuperar essa articulação? Não recupera. Quem fala para vocês que recupera tá mentindo. Por que a gente tem que começar essa intervenção, esse cuidado, melhorar a sua alimentação no primeiro momento que você sente a dor? Porque a gente não recupera, a gente não regenera. Só que a gente consegue manter e melhorar a questão da inflamação, isso sim. Agora, se você esperar o negócio chegar desse jeito que chegou, nessa cronicidade aqui que eu mostrei, de estar toda já cheia lá, corridinha, não, amor, você não vai recuperar, infelizmente. Então, por isso, tenha atenção na primeira condição de dor, na primeira situação de dor que você sentir. Eu trouxe alguns dados aqui que eu quero compartilhar com vocês. E olha só, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa fez um estudo lá nos Estados Unidos, mostrou que mulheres que entram na menopausa têm 2 vezes mais chance de desenvolver problemas articulares e 2 vezes reclamam de dor 2 vezes mais do que uma mulher que não está ainda na menopausa. Por outro lado, a Sociedade Brasileira do Estudo para Dor, que eu achei extraordinário, mostrou que 93%, que eu falei isso aqui já, 93% das mulheres que estão no climatério sentem algum tipo de dor e que essa dor é mais prevalente na coluna, nos joelhos e nos ombros. E tem muita mulher tratando isso como bursite. É bursite, tá? O que é bursite, gente? É uma inflamação na articulação do ombro, ok. Mas qual é a causa dessa bursite? Muitas vezes é causa hormonal, e a maioria das vezes está piorando por maus hábitos de vida. Então só piora. E existe, olha que coisa, né? Nós temos 2 tipos de inflamações nas articulações. Quando essa mulher está na transição menopausal, ou seja, na fase do climatério que antecede a menopausa, na pré-menopausa. Nós temos ali
Um problema que muita gente já conhece, que é a artrite. A artrite, tudo que termina com ite é inflamação, tá? Então, artrite é uma inflamação ali, é uma doença artroscópica nas articulações. Então, a artrite, ela vem de uma inflamação nas articulações. Muitas vezes é a dor, é o inchaço, fica vermelho, de manhã cedo o enrijecimento, às vezes ao longo do dia aquilo melhora, mas quando a mulher acorda de manhã cedo, ela percebe uma dificuldade muito grande de fazer isso aqui, ó, com as mãos. Ou essa dificuldade de levantar ombro, de fazer isso aqui para cima. Ou a dificuldade de se deslocar, de se locomover. Isso acontece demais, gente, demais. Então, o fato de não estar na menopausa não exime você de se observar. Gente, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui, me falem, tá? Que não sabe o que é climatério, o que é menopausa, o que é essa transição menopausal que eu tô falando. Nós temos fases na vida da gente. Da mesmo momento, da mesma coisa que quando você tem lá o marco da sua vida lá, né, começou, nasceu, pá, vem a primeira menstruação, que vocês, todas nós conhecemos como menarca. Menarca é a primeira menstruação. Nós vamos envelhecendo e a gente entra numa fase que se chama climatério ou pré-menopausa ou perimenopausa, ou a gente fala dessa mulher que ela está vivendo a transição menopausal. Ela está vivendo um processo que ainda não é a menopausa. Essa fase de climatério, pré-menopausa, perimenopausa ou transição menopausal, ela pode durar até 10 anos. Geralmente a gente já tem um olhar a partir dos 38 anos, mas a média que a gente viu hoje, média, quando eu falo de média eu estou entre o máximo e o mínimo de idade, a média a partir dos 45 anos. Então a mulher está dentro dessa condição de climatério, onde existem 147 sintomas que podem se manifestar na vida dessa mulher, na saúde dessa mulher e trazer muito desconforto. Qual é o grande problema da fase do climatério? Que vocês acham que pelo fato de ainda estarem menstruando, não tem que se preocupar com esses sintomas e quase nunca, 95% das vezes, as mulheres que estão no climatério não associam esses sintomas ao climatério. E vou dizer a vocês, nem vocês associam e nem muitos médicos associam. Eu estava, gente, lá no congresso, com 1.300 médicos. Eu escutei os palestrantes, todo mundo com a visão da doença, da dor, mas ninguém tratando a base, a causa, que é a menopausa, é a pré-menopausa, é o envelhecimento. Muitas vezes você acha que você tá lindona por fora, mas a sua célula sabe a idade que ela tem. Ela tá envelhecendo. Só que muita mulher tá tão perdida, tá tão sem informação, não sabe o que está acontecendo, que se desconecta do momento. Ela acha que ela só tem que começar a se preocupar quando ela entrar na menopausa. Ok, passamos pela transição menopausal, pelo climatério. Essa mulher teve a última menstruação dela e ficou 12 meses sem menstruar. Aí nós falamos que ela está na menopausa. Então o que é a menopausa, gente? É só um marco, é um acontecimento. É algo que aconteceu na sua vida e que vai acontecer com todas as mulheres que estão vivas. E você tem que querer passar pela menopausa. Mulheres que não querem passar pela menopausa, que não aceitam esse envelhecimento, estão dizendo que querem morrer, gente. Não existe mulher viva que não vá passar pela menopausa. Não existe. Não tem. Então, o que a gente tem que fazer?
adquirir o máximo de conhecimento possível, aprender por meio de um método, aprender essa maneira, esse olhar que eu estou trazendo para vocês, de não espera a coisa ficar feia para você buscar tratamento. Mostrei aqui o joelho, com a cartilagem toda arrebentada. A gente não restaura aquilo, não regenera. E a cartilagem, eu quero que vocês pensem numa única, uma mínima parte do teu corpo. Só que o que está acontecendo com a sua cartilagem também está acontecendo com todo o teu corpo. Só que quando a gente se alimenta, quando a gente come bons alimentos, que tem poder anti-inflamatório, que tem poder analgésico, poder antioxidante, gente, essa percepção de dor, ela muda. Você se livra de desconfortos, você se livra de fogacho, você se livra... Nossa, eu tenho uma aluna específica que ela chegou para mim com fibromialgia crônica. Ela tinha passado por 13 médicos, 13, gente, é muita coisa. Ela vinha de uma vida de dor. E aí, quando ela me conheceu, né, que ela conheceu o meu trabalho, que ela conheceu o meu método, ela me pediu socorro, desesperada. A bolsa dela tinha pelo menos 15 medicamentos para dor. Então, quando ela me encontrou, o que ela veio trazer para mim? Fernanda, eu não aguento mais sofrer, você é a minha última opção, eu não dou conta mais, porque se você não der conta, ninguém mais vai dar. Pensa isso pra mim, né, gente? Tamanho do desafio que foi pra pessoa. E eu falei pra ela, vambora, nós estamos juntas, eu tô aqui pra te ajudar. Resultado, ela aplicou tudo que eu falei. Mais ou menos, ela teve o quê? Acho que nem isso, 12 semanas. Ela veio, voltou, a gente ajustou, aí ela veio, entrou pro método, continuou aplicando tudo, começou a usar, né, todo o alimento ali, e aí tudo que eu oriento também dentro da suplementação lá no método, ela colocou em prática. Gente, sabe o que aconteceu? Ela não sente mais dor. Mas eu quero que vocês saibam que é possível, com mudança de hábito, você resgatar a sua autoestima, você melhorar a sua qualidade de vida. Vocês já pensaram, gente, o que é passar por 13 médicos ao longo de uma vida? Se submeter a todo tipo de tratamento, usar todo tipo de medicamento para dor e não resolver o seu problema? Isso é muito desgastante. Isso acaba com a emoção de uma mulher. E olha que coisa, fibromialgia é uma doença psicossomática. O que é isso? É uma doença que tem fundo emocional. Olha o tamanho do problema da mulher no climatério e na menopausa. Ela está envelhecendo, ela não sabe o que está acontecendo com ela não se deu conta, ela não aceitou que ela está no climatério, que ela está envelhecendo. Começa a vir outros sintomas junto com essa dor. Ela não dorme mais à noite, ela não tem mais vida sexual com esse marido, porque ela está sentindo tanta dor que a libido dela já foi embora. Ela tá mal-humorada durante o dia, porque se ela não dorme, se ela não tá comendo, se ela tá sentindo dor o dia inteiro, como que essa mulher fica bem-humorada? E começa uma sequência de acontecimentos na vida dessa mulher que faz com que essa mulher, gente, quase desista de viver. E eu escuto isso todo dia, gente. Eu escuto isso todo dia. Então, tudo que eu falo aqui pra vocês, eu não tô inventando, eu não preciso... Olha aqui, mais uma, ó. Clemente parece que tá falando da minha pessoa, tá vendo? Porque essa situação é muito mais comum do que vocês imaginam. Voltando ali na fibromialgia. Fibromialgia é doença psicossomática. Doenças psicossomáticas são doenças emocionais. Aí vocês pegam essa cascata de acontecimentos que acontecem na vida dessa mulher e que mexem profundamente com as emoções. Essa mulher desenvolve ansiedade, essa mulher desenvolve depressão, essa mulher desenvolve uma compulsão alimentar. Por quê? Porque está alimentando a fome hedônica, que é essa fome emocional que ela tem. E isso é gatilho para fibromialgia. Aquilo que a sua mente não processa, aquilo que a sua mente não processa nas suas emoções, o seu corpo fala. E ele fala na forma de dor quando está em desequilíbrio. Da mesma forma que ele fala
na forma de saúde, de disposição, de energia, quando tudo está em equilíbrio. As duas situações são reais. O seu corpo clama por cuidado e ele te mostra isso na dor, né? na inflamação, na limitação física, do mesmo jeito que ele te retribui quando você cuida, te dando muito mais saúde e longevidade, que é isso que a gente tem que ter. Hoje a gente tem uma expectativa de vida, gente, de 85 anos. Não é mais uma mulher que vivia até os 60. Hoje ela está vivendo muito mais. Hoje a mulher passa pelo menos, aí no mínimo 30, 40 anos, a mulher está dentro da transição menopausal e na menopausa. Se eu sei que eu vou passar mais da metade da minha vida, às vezes, dentro dessa condição, como que a gente não cuida? Como é que você não trata? E não é tratar com remédio, gente. Tem hora sim que o remédio ele pode lá ter uma aplicabilidade. Tem, claro que tem, a gente sabe que tem. Só que não pode ser banalizado. Porque se você usa um medicamento para tratar só uma inflamação, e a causa daquela inflamação? O que causou aquela inflamação? Que é justamente o fato de você estar no climatério, muitas vezes já estar associado a uma queda de hormônio. Isso não leva-se em consideração? Leva em consideração só a dor, só a doença, só o sintoma ruim. E o que causa? Não tem jeito. Sabe uma outra condição gravíssima que piora ainda mais a mobilidade de uma mulher? Um fator que vocês já me ouviram falar aqui, uma condição que se chama sarcopenia do idoso. A sarcopenia do idoso é aquela pessoa que anda arrastando o pezinho. Ela vai perdendo a mobilidade. Ela não tira mais o pé do chão. Ela não caminha em trote. Ela não caminha com passos assim, ó. Ela caminha assim, arrastando o pezinho. Ela senta, ela não consegue levantar sozinha. Ou até levanta, mas ela cai. É aquela pessoa que cai o tempo todo. Essa pessoa vive uma condição que se chama sarcopenia do idoso. A pessoa que não tem... Deixa eu abrir aquela imagem de novo aqui para vocês, que eu quero explicar uma coisa. Quero que vocês olhem para essa imagem da esquerda aqui, ó, imagem saudável, tá? Primeiro joelhinho saudável aqui. Vem osso de cima. Vem. Vamos lá. Vem osso. Aqui é a parte de baixo do seu joelho, tá? Tem a cartilagem. Vem osso aqui. Agora, o que faz com que esse osso fique um em cima do outro sem que essa perna desmonte, sem que caia osso para um lado, osso para o outro? Já viram aqueles bonequinhos marionete? Quem perde músculo, gente, vai ficando daquele jeito. Perde movimento. Então, quando a pessoa tem aqui, o que segura um osso no outro é músculo. É músculo que está em volta desse osso aqui, ó. Então eu tenho osso, cartilagem aqui no meio. O que segura isso aqui para que não desmonte é músculo. Só que existe uma condição na mulher que está envelhecendo, no homem também, mas nós estamos falando de mulher, que é a sarcopenia do idoso, que é a perda de músculo. Aí essa mulher diminuiu a ingestão de proteína, porque ela vai envelhecendo, vai comendo menos proteína. E essa mulher não faz exercício físico. Ela não faz uma caminhada para exercitar essas pernas. Ela não faz uma musculação para poder aumentar o volume do músculo. O que vai acontecer? Essa mulher vai perder músculo, vai perder mobilidade, vai piorar as articulações. Se eu não tenho músculo que está segurando esse osso, a sobrecarga nesse osso é muito maior. E outra coisa que sobrecarrega osso, peso, mulher que está engordando na menopausa porque está comendo mais. Tem uma condição hormonal associada? Sim. Só que muito mais do que isso, existe uma mulher que está desequilibrada emocionalmente e que tem na comida o escape. Gente, vocês estão vendo o tamanho da bola de neve que é? Por que não dá pra gente chegar lá e enfiar só um remédio na vida dessa mulher que não vai resolver? O olhar de vocês vai aonde vai o meu? E aí tá bom, Nutri. Tudo isso acontece. E o que a gente tem que fazer então? Mudar seus hábitos de vida. Você tem que se cuidar. Ou você vai querer viver o resto da vida desse jeito? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer, mudar a alimentação.
Nada vai acontecer se você não mudar a sua alimentação. Traga para você. Você tem que trazer uma alimentação o quanto mais natural para a sua vida. Para de ficar comprando coisa pronta. Para de não ir para a cozinha mais. Você tem que aprender a se organizar. Uma coisa que eu ensino para as minhas meninas é justamente essa questão de você resgatar, né? Primeiro assim, de desenvolver uma praticidade para que você possa ir para a cozinha, sei lá, uma vez na semana e que você consiga agilizar a sua semana inteira, trazendo para você bons alimentos, trazendo para você bons nutrientes, para que você pegue esses alimentos e use a seu favor, como eu falei, anti-inflamatório, antioxidante, analgésico. Então traga alimentos que são anti-inflamatórios, alimentos que são ricos em ômega 3, por exemplo. A gente tem atum, tem sardinha, tem chia, tem linhaça. E eu tô falando, gente, nós estamos falando de uma alimentação simples, descomplicada. Eu não mandei aqui vocês comerem salmão do Chile. Nós estamos falando de sardinha hoje é um dos peixes mais em conta que a gente tem. Principalmente para quem tem acesso a peixe de água fria que é pescado para ser comido. Alho e cebola, gente, tem alicina, que é uma substância extremamente anti-inflamatória e antioxidante. Inclua temperos naturais na sua alimentação. Frutas vermelhas, maravilhoso, melancia, goiaba, amora, framboesa, cereja. Traga frutas vermelhas, tem antocianinas, são substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes. Precisa trazer alimentos que são ricos em selênio, ovo. Ovo é maravilhoso para a saúde da mulher, gente, para a saúde das inflamações. Traga esses alimentos na sua vida. Água. Eu vou bater sempre nessa tecla com vocês. Tem mulher que não bebe água. Tem mulher que sofre muito mais com dores articulares porque não está hidratado o suficiente. Claro que só a água sozinha não resolve, tá, gente? Mas ajuda demais da conta. E como ajuda? Traga alimentos que são ricos em fibras para melhorar teu intestino, melhorar o sistema imune. Quando a mulher entra na menopausa, aumenta muito a chance, a possibilidade dessa mulher desenvolver uma doença autoimune. A gente tem que manter o sistema imune em equilíbrio. E isso é totalmente associado à saúde intestinal. O nosso sistema imune, as nossas células imunes são produzidas lá no intestino. Só que se você não come direito, teu intestino está em desequilíbrio, você entra lá no quadro de desbiose intestinal, desenvolve problemas desabsortivos, que atrapalha a absorção desses nutrientes. Tudo isso vai piorar a tua saúde, você vai sofrer muito mais com a dor crônica. Às vezes aquilo que começou pequenininho, você não cuidou naquele momento, não interviu, vai crescer e vai piorar. Precisa, gente, exercício físico. Mulherada, chega de preguiça. Pra que preguiça? Você fica inventando desculpa pra você mesma, que você não tem tempo, que você não tem horário, que você não sei o que, que você não sei o que. Gente, começa com uma caminhada, não se paga nada pra fazer uma caminhada. Bota um tênis nesse pé e vai. Mas vai! Saia do sedentarismo. Faça com que esses músculos sejam trabalhados para que você não entre nessa condição de sarcopenia. Vitamina D, gente, tem que ter atenção, viu? Processos inflamatórios articulares, principalmente, estão muito associados à baixa de vitamina D. Tomem lá um solzinho. Muita atenção a esses níveis de vitamina D. Se a pessoa usa vitamina D oral, tem que associar a vitamina K2 e MK7, vitamina A junto para favorecer essa absorção e não calcificar as artérias. Então tem que ter cuidado, a gente tem que ampliar esse olhar. Cuida desse estresse. Pessoas que são estressadas secretam muito cortisol, são pessoas naturalmente inflamadas. Muda a sua vida. E claro, para quem pode, para quem está ali no rol das mulheres que querem, que podem fazer reposição hormonal, é maravilhoso, ela vem lá para ser a cerejinha do bolo. Eu falei para vocês que as articulações, elas têm receptores de estrogênio. Se não tem estrogênio, aquilo ali vai causar um desequilíbrio. Então, quando você pode vir com essa reposição hormonal,
Ela vem para fazer o papel dela, mas entendam, não é só isso. É fundamental que você se alimente bem, que você se hidrate bem, que você cuide do seu intestino, que você durma bem, que você se exercite, que você cuide do seu estresse, que você encontre prazer na sua vida, que você tenha hobbies, que você aceite o seu envelhecimento, que você pare de achar que você é uma coitada, que só acontece com você. Falei aqui, gente, 93%. O estudo mostra. 93% das mulheres climatéricas sofrem com dor. Você vai continuar querendo engrossar essa estatística? Não vai. Colesterol alto, a mulher quando está envelhecendo, ela já tem um risco muito aumentado de ter eventos cardíacos, cardiovasculares, desenvolver uma aterosclerose, ter um AVC. Então, se você não cuida disso, se você é uma pessoa... gente, olha só. Se é uma mulher que tem todos esses exames alterados, e isso continua alterado por muito tempo, é porque o estilo de vida está muito ruim. E se o estilo de vida está muito ruim, você está inflamada. Uma mulher que é inflamada, junto com esse resultado de exame aí, é uma bomba relógio. Tem que mudar a alimentação, tem que mudar o estilo de vida. Meus amores, muito obrigada, bom descanso para vocês. Gente, uma boa noite, uma ótima noite de descanso para vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela companhia. E até amanhã para vocês.